Vou ler aqui no livro de Salmos, no Salmo 57, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém. Estamos aqui diante de uma palavra no livro de Salmos, quando o salmista Davi escreveu sobre os problemas que ele estava passando, mostrando a confiança que ele tinha em Deus. Então ele diz aqui nesse salmo que ele estava seguro debaixo das asas de Deus. Isso quer dizer debaixo da proteção de Deus. Então ele diz que ele ficaria assim, debaixo das asas de Deus, debaixo da proteção de Deus, até que passem as calamidades. Quer dizer, até que terminem as dificuldades, as aflições, as batalhas da vida, tudo aquilo que estava angustiando Davi, e ele diz ali que ele ficaria debaixo da proteção de Deus, até que passassem todas aquelas calamidades. Ele fala isso quando ele está fugindo do rei Saul. Se nós lermos ali Samuel, no capítulo 22, mostra quando Davi chegou na caverna de Adulão, e ele entra na caverna e logo após começam a vir pessoas o procurá-lo, pessoas sem esperança, que agora estavam colocando a sua confiança em Davi. Ali, 1 Samuel 22, versículo 1, Davi na caverna de Adulão. Aí com ele chegaram ali os seus familiares, sua mãe e seu pai. E logo Davi se preocupou em proteger seu pai e sua mãe e alguns de sua família, e mandou que levasse eles para outro local, para que eles ficassem longe, caso precisasse haver uma guerra. E ali com Davi chegou a Bíblia diz, cerca de 400 homens. E esses homens não eram homens ricos, homens muito bons, homens cheios de alegria, felicidade. Não, eram homens que estavam assim igual Davi, homens angustiados, homens em aperto, homens endividados, oprimidos, de espírito desgostoso, angustiado. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe daqueles homens. E aqueles 400 homens ficaram ali com o rei Davi. E nós podemos ver que no futuro eles se tornaram os valentes de Davi. Se tornaram os homens valentes que ajudavam Davi nas guerras. Ajudava Davi nas vitórias. Claro que com Deus sempre na frente, porque todas as vezes que Davi ia para uma guerra, ele consultava a Deus se ele poderia ir ou não. E Deus autorizava, então ele ia. E a Bíblia mostra que Deus sempre prosperava tudo aquilo que Davi fazia. Por quê? Porque Davi colocava a sua confiança, o seu coração, toda a sua vida ele colocava em Deus, e então ele tinha vitória. Nós podemos ver que Jesus também foi assim. O rei Davi, ele foi ungido rei, mas ele não havia sido coroado. Aquele tempo ali ele estava fugido do rei Saul. O rei Saul ficou com ciúme do rei Davi, porque tudo dele era próspero. Se o rei Saul mandasse que Davi fosse lutar em uma guerra, Deus ia na frente e ele sempre vencia as guerras. E chegou um ponto que o povo já dizia assim:
Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, querendo dizer que Davi era sempre superior ao rei Saul. E isso gerou um ciúme muito grande no rei Saul. Se Saul fosse um homem de Deus, ele não ia ficar assim mesmo que enciumado, mas ele ia se controlar, ia também orar a Deus, para que Deus também o abençoasse assim como o rei Davi, o tornasse próspero assim como o rei Davi. Mas em vez disso, ele começou a perseguir ao rei Davi, não sabendo ele que aquele que persegue o homem de Deus, aquele homem que faz a vontade de Deus, que busca a Deus, que está sempre procurando estar com Deus em sua vida, quando o homem persegue um homem desse, é como se ele estivesse perseguindo o próprio Deus. E Saul não sabia disso e começa a perseguir o rei Davi. Mas mesmo assim, Deus foi abençoando Davi. E logo chegou ali naquela caverna também o profeta Natã, que ali certamente ele ficou ali abençoando Davi pela profecia quando Deus usava Natã para ele. E ali, aquela época, era costume consultar os profetas. E então o rei Natã foi para ali, amando de Deus também, para ajudar o rei Davi. Então nós vemos ali Davi, um rei ungido, mas não foi coroado. E Jesus Cristo também, quando começou o seu ministério, Jesus Cristo era o ungido de Deus, mas também não havia sido coroado. E Jesus Cristo só foi coroado quando ele ressuscitou, que foi para o reino de Deus. Jesus Cristo veio para mostrar aos homens tudo sobre o reino de Deus na terra, tudo sobre o reino dos céus. Veio mostrar o reino dos céus para o homem, veio mostrar que ele era a salvação para o homem. Jesus Cristo diz que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele falou algumas vezes que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele veio para salvar e buscar aqueles que estavam doentes, nem sempre doente do corpo, de doenças, mas doente da alma, do espírito. Também assim como esses homens que procuraram Davi, homens amargurados, homens endividados, em aperto, sem esperança. Todos tipos de pessoas iam também procurar Jesus, e Jesus lhes ensinava sobre o reino dos céus. Jesus Cristo, em Mateus 6,33, ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu gostaria, meu amigo, de dizer para você hoje, meu irmão, que talvez hoje você também esteja assim, passando por um período assim como Davi, fugiu para a caverna. Nós hoje muitas vezes fugimos para o nosso quarto de dormir, porque muitas vezes o desânimo devido a tantos problemas, tantas dificuldades, tantas aflições, nos desanima até de ir para a igreja, nos desanima até de buscar a Deus. Mas não podemos ser assim. Precisamos continuar assim como Davi. Ele, com todos os problemas que apareciam para ele, mas ele não cessava de buscar a Deus, porque isso é a solução para os problemas. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Em Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso quer dizer o quê? Que pela fé você precisa acreditar que essa situação que você está passando vai melhorar, vai mudar. Você precisa confiar que Deus vai fazer alguma coisa por você. Na sua fé, é preciso ter fé, assim como Abacuque, que após estar preocupado com a nação de Israel, e Deus
mostra para ele que ele precisava manter a sua fé, porque Deus sabe de todas as coisas. Então Abacuque, na sua oração no capítulo 3, ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vaca, que as malhadas sejam roubadas do aprisco, ainda assim me alegrarei no Senhor, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque quer dizer que não importa o problema, importa é que Deus sabe o que faz. Você precisa ter fé, porque aquilo que você necessita, Ele vai te dar no tempo oportuno. Não se desespere, não desanime, há sempre uma esperança. Aqueles homens ali na caverna de Adulão colocaram a esperança em Davi, porque sabia que Davi tinha a esperança de Deus, que era um homem de Deus. E no tempo de Jesus, o povo colocou a sua fé em Jesus Cristo, porque viram que ele era a salvação de Deus, viram que ele não pertencia ao reino da terra, mas sim ao reino de Deus. Tanto é que quando Jesus Cristo foi crucificado com ele 2 malfeitores. E um deles disse assim: esse aí salvou os outros, nem pode se salvar, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro malfeitor, o outro salteador, né, que fala na Bíblia, o bandido, os dois eram bandidos, o outro diz assim, repreende o outro e diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, porque os nossos feitos mereceram, mas esse nenhum mal fez. E então vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus na mesma hora disse para ele: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquele salteador, ele mostrou que se arrependeu dos seus pecados, das suas faltas, mostrou o arrependimento e mostrou que reconheceu a Jesus Cristo como Salvador, reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, reconheceu Jesus Cristo como Rei dos céus, como Filho de Deus. E ele então diz para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque aquele ladrão sabia que Jesus Cristo não era do reino da terra. Davi ia ter um reino na terra, mas Jesus, o reino dele era o reino dos céus, o reino que ele promete para nós, que hoje a sua igreja na terra, a sua igreja que não tem nome, porque existem muitas igrejas no mundo, mas a igreja de Cristo ela não tem nome, porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro que é Cristo, a igreja de Cristo, ela espera o noivo arrebatá-la. O noivo, que é Jesus Cristo, vem arrebatar a sua igreja. E por tudo que acontece na terra, a palavra de Deus se cumpre a cada dia. Tudo que Deus disse que ia acontecer, tudo que Jesus disse que ia acontecer, tudo que os profetas falaram pelo Espírito de Deus, muitas coisas já se cumpriram e agora nos resta esperar o arrebatamento da igreja. Então lembre-se disso, seja a situação que você está, se você agora não tem nem coragem de sair da sua caverna, quer dizer, dos seus problemas, das suas dificuldades, coloca a esperança em Jesus Cristo, entrega na mão dele, porque ele fará tudo por você. Em São Mateus 11:28, Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma. Amém.